Toda vez que você for ungido para alguma coisa, toda vez que você for separado para alguma coisa, toda vez que você for escolhido para alguma coisa, toda vez que Deus colocar algo em suas mãos, toda vez que Deus depositar uma unção sobre a tua vida, como Davi recebeu a unção, você vai sofrer ataques. Davi recebeu o ataque aqui dos filisteus. Os filisteus estão atacando para tentar desarticular Davi. Toda vez que Deus te separa para alguma coisa, toda vez que Deus te unge para alguma coisa, toda vez que Deus te escolhe para um propósito, você vai sofrer ataques. O teu inimigo vai tentar desarticular tuas forças. O teu inimigo vai tentar desestabilizar suas forças. Porque é a intenção dele fazer com que os propósitos do céu não se cumpram sobre a sua vida. É a intenção dele tentar destruir o teu ministério, a sua vocação, a sua chamada, o seu propósito, a unção que está sobre a sua vida. Então os ataques vão vir para tentar desestabilizar as suas forças. Então não pense que o fato de você ter sido ungido, que você vai passar por uma vida de mar de rosas. Não pense que o fato de você receber uma vocação, que você vai passar uma vida só de alegria e de felicidade. Você vai sofrer ataques. Vai sofrer ataques, vai sofrer aflições, vai passar por muitas guerras, vai passar por muitas dificuldades, porque o teu inimigo vai tentar de todas as formas desestabilizar a sua vida. Por isso ele vai te atacar, como tentaram fazer com Davi. Estão atacando Davi para tentar tirar Davi do propósito. Porque alguém aqui já ouvia falar que Davi havia se tornado rei de Israel. Havia se tornado rei dessa nação. E pelo fato de ter se tornado rei de Israel, ele vai sofrer um ataque, uma oposição terrível dos seus inimigos. Porque é muito mais fácil destruir aquilo que está começando do que aquilo que já está com estrutura, com força, com estabilidade, com vida. Por isso que é mais fácil destruir uma árvore quando ainda ela é uma semente, do que quando ela se tornou grande, com troncos, crescida. É mais fácil destruir o começo do que destruir algo que já está iniciado, que já está com estrutura, que já foi criado, que já tem estabilidade. Então você vai perceber que logo no início você vai receber uma oposição muito grande. Os ataques serão terríveis, porque é mais fácil destruir aquilo que está começando do que aquilo que já foi criado e teve uma estrutura na sua vida. Então o diabo vai tentar te desanimar, o diabo vai tentar te enfraquecer, o diabo vai colocar pessoas no teu caminho, o diabo vai criar situações para desarticular você e te levar para caminhos que possam distanciar você do propósito. É isso que os filisteus querem fazer. Eles estão atacando Davi, estão se levantando contra Davi, para que os propósitos de Deus não se cumpram sobre a vida de Davi. Os filisteus atacam porque ouviram falar que Davi foi ungido a rei de Israel, subiram em busca de Davi, e Davi, ouvindo isso, ele desceu para a sua fortaleza. Isso aqui é de grande importância para você, porque de repente a guerra que você passa não é uma guerra física de faca, espada, tiro. De repente a guerra que você passa são guerras espirituais. E a gente aprende com Davi que, em vez de literalmente ele se opor aos filisteus e lutar contra os filisteus, porque Davi é guerreiro, tem saúde, é jovem. O Davi que eu estou falando aqui não é o Davi que já estava velho, lá na frente, que não teve força para vencer Isbibenob, quase morreu diante do gigante. É um Davi novo, tem força, está no seu auge dos seus 30 anos, vencendo muitas batalhas, vencendo muitos inimigos, já com um histórico de conquista grande. Que Davi não precisou receber a coroa de rei
para fazer alguma coisa. Ele já estava fazendo antes de receber o título. Ele já tinha frutos antes de receber o título. Ele está diante dos ataques dos filisteus e o que ele faz? Ele vai para um lugar chamado Fortaleza. Ele desce para a fortaleza. Ele tem força para vencer os filisteus. Ele tem exército para vencer os filisteus. Ele tem autoridade para vencer os filisteus. Mas antes dele tomar uma atitude de ir para a guerra e lutar contra os filisteus, ele vai para esse lugar. Ele desce a uma fortaleza. E a gente precisa aprender com Davi. Porque Davi desce para a fortaleza porque ele ainda não tem uma direção certa para ser tomada. Então, como ele não sabe o que fazer, ele prefere se esconder na fortaleza. E Davi ensina muita coisa para nós, porque no meio de uma guerra, antes dele lutar, ele se esconde na fortaleza. O salmista escreveu dizendo no Salmo 46 que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Quando o salmista diz que o Senhor é minha fortaleza, a expressão fortaleza traz para nós o sentido de guerra, de tempos de batalha, e que no meio de um confronto existe uma fortaleza onde eu posso ter escape, onde eu posso ter descanso, onde eu posso ter refúgio. Então Davi está me ensinando muita coisa aqui. Que em dias de guerra eu preciso ter uma fortaleza, um lugar onde eu tenha descanso, um lugar onde eu tenho paz. Tenho paz de tal forma que eu não tomo uma decisão precipitada no meio da guerra. Não é porque estão se levantando contra mim que eu vou também me levantar contra eles. Não é porque guerreiam contra mim que eu vou também guerrear contra eles. Eu preciso ter a direção de Deus para saber o que eu tenho que fazer. E antes de eu tomar uma atitude precipitada, eu vou para essa fortaleza. É o que Davi faz. Ele desce e vai para a fortaleza. Um lugar onde ele tem descanso. Um lugar onde ele tem escape. Um lugar onde ele vai ouvir a voz de Deus. Um lugar onde ele vai saber o que fazer e a decisão certa a ser tomada. Não é que ele não tem força nem autoridade para lutar contra os filisteus, muito pelo contrário. Davi aqui tinha muito poder e um exército para destruir os filisteus. Mas a questão aqui não é ele poder, a questão é que ele entender: será que é para eu entrar nessa guerra? Será que é de Deus eu entrar nessa guerra? Será que Deus quer que eu entre nessa guerra? E isso é um princípio que Davi carregava para todas as decisões que ele tomava na vida. Ele era um homem dotado de temor a Deus. Eu sei que lá na frente Davi caiu, Davi pecou com Betseba, fez algo errado. Ele teve essa falha. Mas uma característica que Davi demonstrava ter é que era um homem que tinha temor. Era um homem que guardava os princípios diante do Senhor. Era um homem que preservava essa aliança com Deus e não queria perder esse elo. E por causa desse relacionamento, ele mantinha uma vida de temor ao Senhor. Ele está na fortaleza porque ele não quer tomar uma atitude que não seja fora da direção de Deus. Então ele prefere estar em um lugar de descanso. Para onde você se esconde? E onde você se esconde quando você passa por guerras? Quem você procura quando passa por problemas? Quem você consulta quando passa por tempestades? Qual é o lugar que você vai quando passa por adversidades? O que você faz quando passa por momentos tenebrosos? Quais são as escolhas que você decide quando você passa por momentos de dificuldade? Qual é o lugar que você escolhe? Você fuma maconha? Você vai para cocaína? Qual é a sua válvula de escape? É a prostituição? São as mulheres? É o sexo? O que você procura fazer quando passa por momentos de pressão? Qual é a sua válvula de escape? Você precisa encontrar essa zona de conforto em Deus.
Você precisa procurar essa fortaleza em Deus. Eu estou vendo um monte de gente que está no meio da guerra tentando resolver problemas com atitudes erradas. E você precisa entender que tem um lugar em Deus, que se você procurar nele, você vai ter descanso. Deus precisa ser a tua fortaleza. Deus precisa ser o teu descanso. Em dias de guerra, em dias de luta, em dias de aflição, em dias de depressão, em dias de ansiedade, em dias de fobia, de complexo, de um monte de coisas, você precisa ter no Senhor descanso. Ele deve ser a sua fortaleza. O seu escape deve vir dele. O seu refúgio deve estar nele. Para que você não seja levado para caminhos distantes dele. Somente nele você vai ter a paz que você precisa. Aí você vê pessoas que estão passando por uma guerra. E no meio da guerra, tomam atitudes erradas. Pessoas que se feriram na vida sentimental, passaram por uma guerra terrível no seu relacionamento e tentam suprir uma decepção que ela viveu com outro relacionamento. Só que ela não entendeu que o refúgio dela não está no namorado, ou na namorada, ou na pessoa que ela conheceu. O refúgio dela deve estar no Senhor. Então ela vive se ferindo porque ela vai ferindo outras pessoas e procurando nas pessoas uma coisa que só Deus pode dar. Porque se você está ferido por causa da guerra, se você está machucado por causa da guerra, você deve se esconder no Senhor. Você deve ir para uma fortaleza no Senhor, aonde Ele pode trazer paz e te ajudar a tomar as decisões certas. Só que aí você está numa guerra, está machucado, procura substituir um sentimento por uma outra pessoa. Você não foi curado ainda, você não foi resolvido ainda numa determinada área e já se envolve com gente que também tem outros problemas. Aí você se machuca, você se fere, você é mandado para outro trabalho, você não sei, de repente a porta de emprego se fecha, dá errado a porta e você de alguma forma tenta tomar uma atitude estranha diante de um desemprego, uma atitude ilícita, uma atitude contrária à vontade de Deus. Isso vai te distanciando mais ainda das direções. Você se frustra em algumas amizades, se decepciona com algumas amizades. Em vez de procurar o escape no Senhor, você vai contando as suas dores, o seu sofrimento, os seus traumas para outras pessoas que vão carregando os seus problemas. E em vez de te ajudarem, só fazem vir à tona aquilo que você está passando, tornando público a sua dor, o seu sofrimento. Aí você percebe que você não é curado, que você não é sarado, que as coisas não se resolvem, porque no meio da guerra você não procurou o Senhor.